We welcome you Nós damos as boas-vindas ao serão anual. Estamos aqui no auditório de Salt Lake City e eu sou diretora associada da Sociedade de Direito da J. Reuben Clark. Hoje nós temos a honra de ter vários líderes sêniores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, líderes da Universidade Brigham Young, da Faculdade de Direito J. Reuben Clark, muitos outros líderes da Sociedade de Direito e membros da mídia. Também somos gratos pelos amigos, familiares e colegas da Sociedade de Direito e outros apoiadores dessa ótima organização que estão conosco hoje. Também agradecemos aos nossos membros voluntários que são o sangue e a pulsante da sociedade. E todos os demais e todos os líderes dos capítulos para poderem carregar com entusiasmo isto, e somos muito gratos por seus termos de serviço aqui. E também expressamos apreço à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por seu departamento de publicações e também o departamento de tradução por tornarem possível esse evento. Nós vamos ter o seguinte, nós teremos uma oração de abertura por Lauren Finch, Faculdade de Direito S.J. Quinney, na turma de 2025. Depois da oração, teremos uma atualização sobre a Sociedade de Direito pelo presidente internacional da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, e o prêmio de serviço Franklin S. Richards será concedido e apresentado por David Moore, que é decano da Faculdade de Direito. Também teremos algumas observações pela recebedora deste prêmio. Depois teremos um número musical do Habeas Chorus, e eles vão cantar a Stand All Amazed de Charles Gabriel com arranjo de Suzanne Shippen. Depois nós teremos o elder Alexandre Dushku, 70 autoridade-geral, advogado-geral por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e também o discurso principal pelo elder Clark Gilbert. E a oração de encerramento por Valdemar Orozco, que é aluno. E, novamente, expressamos apreço por cada um de vocês por estarem aqui conosco esta noite e por seu apoio da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Dear Heavenly Father, we're thankful for the Querido Pai opportunity. Celestial, somos gratos pela oportunidade de virmos aqui hoje. Somos gratos por aqueles que organizaram este evento, aqueles que estarão falando a nós. Por favor, nos ajude a sentir o Espírito. Somos gratos pelo Evangelho e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou feliz de me unir a vocês nessa noite para essa transmissão mundial da Sociedade de Direito da J. Reuben Clark. Meu nome é David Garner e tem sido meu privilégio servir como o diretor dessa associação por mais de um ano. Eu gostaria de tomar alguns minutos para oferecer uma atualização e do seu progresso ao longo desse último ano, como também relatar alguns anos e objetivos que temos para o próximo ano. Antes de fazê-lo, eu gostaria de anunciar que a Sociedade de Direito, no seu relatório anual, teve o seu relatório anual para o último ano publicado na orelha de publicações no site, e também temos essas publicações disponíveis no lobby de entrada, se vocês ainda não pegaram. Mas o ano de 2024 testemunhou um crescimento mundial. Organizamos 17 novos capítulos ao longo do capítulo africano, em Moçambique, na Gâmbia, na Costa do Marfim, e também um novo capítulo na República Dominicana. E no Oriente Médio, acrescentamos um capítulo em Catar. No Brasil também acrescentamos 2 novos capítulos ao longo de outros países, como o Peru e a Colômbia. E outros países também viram expansão dos seus capítulos. E também expansão aqui nos Estados Unidos e em universidades aqui nos Estados Unidos.
temos também um momento em 2024 com a adoção de uma declaração de visão. Vocês já estão familiarizados com a declaração de missão que fala dos valores para os membros da sociedade. Mas essa nova declaração de visão foi preparada para enfocar-se em ações que reforçam a missão. E a declaração de visão diz: como advogados e estudantes de direito, cumprimos a missão da sociedade de direito fazendo o seguinte: defendemos a liberdade religiosa e os valores morais. 2. Atendemos as pessoas vulneráveis em nossas comunidades por meio de serviços jurídicos gratuitos e serviços humanitários. E 3. Defendemos o Estado de Direito e os princípios do constitucionalismo. E ao buscar esses e outros esforços dignos alinhados com a nossa missão, procuramos a conexão social entre nossos membros e a colaboração com outras organizações e pessoas de boa fé. Temos a esperança de que essa declaração de visão possa oferecer um guia concreto para o plano da sociedade em nossas atividades ao nos engajarmos a fé e o direito. E consistente com essa declaração de missão, tivemos grupos e capítulos se envolvendo em vários países ao defender a liberdade religiosa. Vários deles tiveram reuniões em que colaboraram com líderes religiosos locais e líderes cívicos. O ano que passou, o seminário que foi hospedado pelos capítulos do Brasil são um exemplo disso. E, igualmente, também a declaração de missão se foca em serviço. E a sociedade ofereceu milhares de horas de serviço nas comunidades em que se encontram, nas áreas de imigração, de direito de família, e planejamento e direitos humanos. Oferecemos seminários gratuitos, por exemplo, na República Dominicana do Congo, em junho de 2024. Educamos mulheres com respeito a direitos relativos aos seus casamentos e a sua posição na sociedade. Também ajuda a viúvas com respeito a questões de herança, abuso de mulheres, com respeito aos seus direitos, e também o processo para legalizar o seu casamento. Nossas metas para 2025 refletem o contínuo foco em transmitir a nossa convicção da nossa declaração de missão para o serviço concreto oferecido por capítulos locais ao se prepararem para esse quarto mês de serviço agora em maio. Também rogamos que vocês possam tomar proveito dos recursos disponíveis nos comitês internacionais e nos capítulos locais. E estamos dispostos a ajudá-los com conexões, com ideias, com modelos de documentos e a disponibilização de líderes que vão ajudá-los a concretizar o bem nos seus capítulos locais. Nós temos também o esforço para materializar o direito constitucional e cidadãos de todas as idades para apoiar as leis e o processo democrático que tem sido o foco de vários eventos desses capítulos durante o ano passado. Estudantes de escola de segundo grau participaram de atividades em janeiro de 2024. Juízes, advogados e policiais voluntários ensinaram aos alunos sobre o importante papel das leis na manutenção da estabilidade nas sociedades, e o evento forneceu um modelo para a realização dessas atividades. Além de adotar e implementar nossa nova declaração de visão, a Ordem dos Advogados deu continuidade à sua tradição anual de sediar 2 eventos mundiais exclusivos, um dos quais é esse devocional. O outro evento marcante é a nossa conferência anual. Em março, nos reunimos em Las Vegas, Nevada, para uma conferência maravilhosa focada no convite do Salvador para nós na conclusão da parábola do Bom Samaritano.
que diz: "Ide e fazei o mesmo". Ouvimos apresentações e comentários inspiradores em sessões plenárias e de grupo, incluindo a do juiz Jay Bybee, do Tribunal de Apelações do Nono Circuito, e do juiz Thomas Griffith, ex-membro do Tribunal de Apelações do Distrito de Colômbia, e de Kevin Worthen, ex-presidente da BYU. Também tivemos o privilégio de homenagear a juíza distrital sênior Denise Lindbergh como uma jurista exemplar e ganhadora do prêmio J. Clifford Wallace de 2024. Ela nos desafiou a usar nossas habilidades como advogados para suavizar as dificuldades, aliviar o estresse, corrigir erros e aliviar os fardos de outras pessoas. E, ao assim fazermos, tornar possível uma vida pacífica em um estado pacífico. Bem, se você não conseguiu se unir a nós em Las Vegas, convidamos a vocês a participarem da Conferência Anual de 2025, que acontecerá de 6 a 8 de março. E em outra oportunidade para a Sociedade de Direito, estamos muito animados em sediar a conferência fora dos Estados Unidos, que acontecerá na Cidade do México. O tema da conferência desse ano é simplesmente UNO, que significa um, e reflete o objetivo da Sociedade de Direito de encorajar a união e encontrar um ponto em comum com nossos vizinhos. As inscrições estão abertas no site da Sociedade. Esperamos que possam se unir a nós lá. E, por fim, o crescimento acelerado da sociedade coincide com uma mudança importante que instituímos há um ano, quando a estrutura organizacional da sociedade foi realinhada para corresponder às 23 áreas geográficas do escritório do consultor jurídico geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E, com base nesse realinhamento, nossa conferência de liderança de outono recebeu mais de 200 líderes da Ordem dos Advogados de 27 países de todo o mundo e se concentrou em equipar novos líderes de área com as habilidades e o entusiasmo para dar suporte à Ordem dos Advogados no nível dos capítulos. Fomos inspirados pela oportunidade de compartilhar recursos, criar melhores linhas de comunicação, aproveitar economias de escala e gerar uma economia contagiante que continuará a impulsionar o crescimento e a influência futuros da Ordem dos Advogados no novo ano. A Sociedade de Direito continua a fazer grandes avanços e está fazendo a diferença em comunidades por todo o mundo. Eu expresso grande apreço pelos esforços dedicados dos líderes e membros da Sociedade de Direito por todo o mundo. Agradeço pela força que é trazida à lei por suas convicções religiosas pessoais e pelo bem tangível e que faz brotar dos seus esforços. Que Deus os abençoe a todos nós a nos iniciarmos esse novo ano na interseção entre direito e fé, com a declaração de missão da Ordem dos Advogados, da Sociedade de Direito e guiando nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Thank you, Dave, for your leadership of the Law Obrigado, Society. Dave, pela liderança que você exerce na Sociedade de Direito. E é ótimo ver esse progresso e esse impacto. A sociedade é uma parceira muito importante da Faculdade de Direito e nós buscamos ser pessoas de integridade para prestar esse serviço a Deus e aos nossos vizinhos. E o Dave salientou os serviços da Sociedade de Direito que afirma a força que é trazida à lei pelas convicções religiosas. E essas convicções não são apenas pela integridade, mas mais importante, por prestarem serviços gratuitos às pessoas necessitadas. E eu tenho a oportunidade de apresentar o prêmio de serviço Franklin S. Richards por seus serviços públicos. E, na verdade, o prêmio recebeu o nome de Franklin S. Richards. O Franklin Richards foi indicado para isso em 1895 até sua morte em 1934. Ele foi defensor fundamental da Igreja e seus líderes durante o período tumultual do final do século XIX. Também foi defensor do sufrágio feminino, legislador e membro da Convenção Constitucional do Estado de Utah de 1895. Seus esforços corajosos para defender e promover os direitos de minorias impopulares, marginalizadas e perseguidas abriram as portas para o crescimento e a oportunidade para inúmeras pessoas.
A ganhadora do Prêmio do Serviço Público deste ano é Silvina Froll, que por anos usou suas habilidades jurídicas para servir pessoas necessitadas em sua Argentina natal. Silvia ajudou casais em processo de divórcio e mulheres em situações vulneráveis e muitas situações. Durante a pandemia da Covid-19, os registros civis de casamento em Buenos Aires foram fechados, mas a senhora Froll criou um grupo interreligioso e encontrou um caminho para mais de 100 casais acessarem os registros civis e se casarem legalmente. Trabalhando por meio do sistema jurídico pro bono em Buenos Aires, ela prestou pelo menos 600 horas de serviço a cada ano nos últimos 7 anos. A senhora Froll é membro ativo do capítulo de Buenos Aires da Sociedade de Direito e uma ardente defensora da liberdade religiosa. Ela também defende muito a liberdade religiosa. Ela viajou da Argentina para estar aqui pessoalmente para receber este prêmio. Agradecemos a ela por seu exemplo incrível e pelo serviço prestado e por exemplificar os valores da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Então, unam-se a mim para poder receber a senhora Froll. My dear brothers, Meus queridos irmãos e irmãs, venho de Buenos Aires, Argentina, um país onde este ano marca o 100º aniversário da dedicação da América do Sul para a pregação do Evangelho pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um país onde a liberdade religiosa existe e é nosso dever defendê-la para que ela possa prosperar em todos os países da nossa região e do mundo. Venho da Argentina com gratidão no coração e recebo este prêmio do estimado J. Reuben Clark Law Society com humildade. Desde que eu era estudante, tenho estado envolvida na defesa dos vulneráveis com as ferramentas legais que adquiri. Continuo defendendo os necessitados há mais de 30 anos como advogada. A alegria e a paz que recebo ao fazer isso é o que me encoraja a continuar neste caminho de serviço público pro bono, com a orientação diária do Senhor, que vem por meio de seus ensinamentos, pesquisando suas escrituras e buscando sua orientação por meio da oração. Sou grata por fazer parte desta missão valiosa, onde podemos nos conectar com membros do J. Reuben Clark Law Society e colaborar com outras organizações e boas pessoas de fé. Oro para que nossas convicções religiosas pessoais como advogados nos permitam promover a justiça e a virtude nas comunidades onde cada um de nós atua. Sou encorajada pela Escritura em Atos 10:38, que nos lembra que Jesus Cristo andou fazendo o bem.
As pro bono attorneys, Todos nós, como advogados pro bono, podemos realizar pequenos atos de bondade todos os dias que irão abençoar aqueles que necessitam. Que possamos assimilar os ensinamentos do presidente Nelson, profeta de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que estejamos dispostos a deixar Deus prevalecer em nossa vida. Que suas palavras, mandamentos e convênios influenciem o que fazemos todos os dias como advogados. Eu oro para que Deus nos abençoe. Deus vai nos abençoar nesta meta e missão que compartilhamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you. That was absolutely beautiful. Obrigado. Foi algo extremamente belo. Irmãos e irmãs, sou muito grato por estar aqui nesta noite e grato por ter essa noite conosco o presidente Dallin A. Jokes, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também damos as boas-vindas ao Elder Quinton L. Cook e Elder Christofferson, juntamente com suas esposas. Muito obrigado por estarem aqui. Somos muito abençoados e muito gratos Clark Gordon Gilbert. por ter o Elder Clark Gilbert falando conosco, discussando para nós esta noite. Clark Gordon Gilbert nasceu em Oakland, na Califórnia, em 18 de junho de 1970, filho de Paul e Susan Gilbert. Aparentemente não contente com a beleza estonteante e o clima moderado da área da Baía de São Francisco, sua família mudou-se mais tarde para o deserto e o calor de Phoenix, Arizona, onde o Elder Gilbert cresceu. Ele serviu em várias funções na igreja, inclusive como missionário na missão Japão-Kobe, como presidente do Quórum de Elders, conselheiro em uma presidência dos Rapazes da Estaca, conselheiro na presidência da Estaca, bispo e 70 de área. O Elder Gilbert tem um currículo acadêmico extremamente distinto. Ele recebeu um diploma de bacharel em Relações Internacionais em 1994 pela Universidade Brigham Young, um mestrado em Estudos Asiáticos em 1995 pela Universidade de Stanford e um doutorado em Administração de Empresas em 2001 pela Harvard Business School, onde mais tarde lecionou como professor. Não é de surpreender que, com essas credenciais extraordinárias, o Senhor o tenha colocado para trabalhar na edificação do reino. Tendo escrito sua tese, se bem me lembro, sobre as interrupções que a era digital causaria nos jornais tradicionais, o Elder Gilbert teve o privilégio de enfrentar esses mesmos desafios, servindo como presidente e diretor executivo do Deseret News e da Deseret Digital Media. Mas o Senhor precisava que ele voltasse à vida acadêmica. Assim, em 2015, ele foi chamado para servir como reitor da BYU Idaho e depois, em 2017, como reitor da BYU Pathway Worldwide, que ele havia ajudado a criar. Como sabem, a BYU Pathway está levando oportunidades educacionais a centenas de milhares e, eventualmente, milhões de estudantes em todo o mundo, inclusive muitos que estão desesperadamente pobres e que, de outra forma, não poderiam pagar pelos seus estudos. Na Conferência Geral de abril de 2021, o Elder Gilbert foi apoiado como 70 autoridade geral. Logo depois, a primeira presidência o designou para servir como novo comissário do sistema educacional da igreja. Tendo trabalhado com o Elder Gilbert, enquanto ele servia nessa função, eu posso atestar que se trata de uma designação incrivelmente vasta e complexa. E como podem imaginar, há momentos em que sua notável liderança atrai, por assim dizer, fogo de artilharia de alguns setores não totalmente amigáveis. Mas a visão clara do Elder Gilbert permanece concentrada na missão profética do sistema educacional da igreja, de desenvolver discípulos de Jesus Cristo que sejam líderes em seus lares, na igreja e em suas comunidades. Ele entende que toda educação é, em última análise, uma educação de caráter. E a melhor e mais elevada educação é aquela que busca desenvolver o caráter de Cristo, através do estudo e também pela fé. Mais importante ainda, Elder Gilbert casou-se com Christine Calder em 1994 no Templo de Salt Lake. Eles são pais de 8 lindos filhos e uma neta, e somos gratos por ter a irmã Gilbert aqui esta noite. Nós damos as boas-vindas a você, Elder Gilbert, a esse devocional da Sociedade J. Reuben Clark. Lhes damos as boas-vindas. Muito obrigado. É maravilhoso estar com vocês esta noite e eu cumprimento a Sociedade de Direito J. Reuben Clark, a Escola de Direito da BYU e a sua liderança e obrigado por esta noite. A irmã Froll, parabéns e muito obrigado por seu serviço e por poder participar desta mordomia com relação
ao serviço como parte da minha mensagem também. Quero agradecer ao Justin Collins e Hal Boyd, que também me deu feedback quanto a estes comentários que vou apresentar hoje. Presidente Oaks, Elder Cook, Elder Christofferson, obrigado por sua liderança jurídica e também na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No ano passado, na revisão anual de liberdade religiosa da BYU, eu articulei a ideia de que a expressão religiosa vai além da liberdade religiosa e que existe uma mordomia em relação à nossa primeira liberdade. Esta noite eu gostaria de desenvolver estas ideias, me concentrando na relação entre liberdade religiosa, entre três fatores principais: a liberdade religiosa em si, segundo, a governança institucional e, em terceiro lugar, a nossa mordomia pessoal para com Deus. Eu vou apresentar o argumento de que os dois primeiros fatores, a liberdade religiosa e a governança institucional, são necessárias, mas não suficientes para a expressão religiosa. O texto das minhas observações será a Universidade Religiosa Moderna, embora eu acredite que esses conceitos sejam relevantes para as instituições religiosas de modo mais geral. A obra Assassinato na Catedral, de T.S. Eliot, começa com um coro agourento de Canterbury, cantando que o retorno de Thomas à Becket à catedral vai levar à sua morte. E o Sr. Eliot escreveu: um martírio cristão nunca é um acidente, pois os santos não são feitos por acidente. Para contextualizar, Thomas à Becket, o arcebispo de Canterbury, foi martirizado por sua posição contra o rei Henrique II da Inglaterra e por seus esforços em preservar a integridade religiosa da Igreja. A coragem de Becket inspirou gerações dispostas a defender as suas convicções religiosas, mesmo diante de enormes pressões seculares, até com essa pressão secular, inclusive. E hoje, Thomas à Becket nos motiva a enfrentar as forças autoritárias modernas que negam a expressão religiosa. Na minha função de comissário de educação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, essas ameaças vêm de pautas seculares da mídia, de órgãos reguladores e até mesmo de colegas e outros contemporâneos acadêmicos. É significativo que o homônimo da Becket Law, o principal escritório de advocacia de liberdade religiosa do país, seja esse mesmo Thomas à Becket. A maior honra concedida pela Becket Law é a medalha Canterbury, que reconhece pessoas que demonstraram coragem na defesa da liberdade religiosa. Entre os agraciados anteriores estão o rabino Dr. Meir Solovitch, o presidente Dallin H. Oaks, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o rabino Lord Jonathan Sacks, o Dr. Robert George, da Universidade de Princeton, e outros. Não dá para honrar uma pessoa. A Becket comemorou 30 anos de vitórias em prol da liberdade religiosa, inclusive marcos que impactaram o ensino superior religioso. Especificamente. Por exemplo, em Hosanna Tabor, que foi descrito como o caso de liberdade religiosa mais importante em meio século, foi uma decisão unânime da Suprema Corte, afirmando exceções ministeriais para que as religiões escolham seus próprios professores sem interferência do governo. Alguns anos depois, no caso Trinity Lutheran Church versus Comer, em 2017, a Suprema Corte determinou que o governo não pode discriminar o financiamento apenas pelo fato de uma organização ser uma instituição religiosa. E depois, dois outros casos, em Nossa Senhora de Guadalupe versus Maurice A. Beru, em 2020, este caso estendeu o Hosanna Tabor para afirmar que o governo não pode ditar quem as escolas religiosas contratam para instruir os alunos sobre sua fé religiosa.
E outro caso de extensão que aconteceu recentemente foi o de Caron versus Macon, e a Suprema Corte estendeu a decisão da Trinity Lutheran para determinar que o governo não pode excluir as escolas religiosas dos programas de assistência às mensalidades simplesmente porque elas são religiosas. Isso tem implicações para o financiamento do programa de subsídios Pell e, talvez, de forma ainda mais imediata, para a legislação discriminatória proposta na Califórnia relacionada aos subsídios Cal. O fato de a maior parte desses casos ter sido vencida por uma grande maioria mostra que as proteções legais para a liberdade religiosa no ensino superior são bem fortes e bem reforçadas. Nós somos gratos por esses apoios judiciais à liberdade religiosa também serem apoiados pelo competente trabalho jurídico e educacional dos membros da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Bem, na BYU, nós estamos apoiando os esforços para preservar a liberdade religiosa no ensino superior, inclusive o Centro Internacional de Direito e Estudos Religiosos e, na BYU, e a iniciativa do Instituto Whitley sobre a Constituição. Mas todos esses esforços serão em vão se simplesmente marcarmos essas vitórias legais, mas não preservarmos a nossa identidade. O volume clássico de James Birchall, The Dying of the Light, The Disengagement of Colleges and Universities from Their Christian Churches, é instrutivo a respeito. Observando todo o meio acadêmico, a perda da identidade religiosa não se deveu a restrições legais cada vez menores, mas sim a um fracasso da governança organizacional e administrativa. Essa perda de identidade religiosa não ocorreu de uma só vez, mas por meio da deriva recursiva das decisões cotidianas dentro destas organizações. Na análise de Birchall, isso aconteceu quando as escolas religiosas permitiram que entidades seculares externas substituíssem a governança religiosa fundamental por meio de 3 mecanismos principais. Em primeiro lugar, com o aumento das despesas operacionais para administrar uma universidade moderna, as escolas religiosas começaram a terceirizar suas fontes de financiamento para entidades não religiosas, inclusive doadores, governo estadual e federal, e aumentos nas mensalidades. Em segundo lugar, a crescente dependência de financiamento terceirizado muitas vezes levou à seleção da liderança universitária por partes interessadas não afiliadas às instituições patrocinadoras. Os presidentes e outros líderes universitários se sentiam cada vez menos responsáveis perante as instituições religiosas patrocinadoras. Em terceiro lugar, a especialização das disciplinas acadêmicas muitas vezes significava que a liderança interna da universidade nem sempre tinha o treinamento acadêmico para analisar o trabalho acadêmico do corpo docente. Com o passar do tempo, a revisão por pares passou a ser feita cada vez mais por acadêmicos externos que não apoiavam e até, em alguns casos, eram antagônicos à perspectiva religiosa destas prioridades universitárias. Essa perda de governança administrativa não vai acontecer no sistema educacional da a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por exemplo, o principal financiamento da BYU vem da Igreja, e não por meio de subsídios, financiamento do governo, doadores ou mensalidades dos alunos. Da mesma forma, a seleção do reitor da universidade é feita pela primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com relação a esses 2 primeiros pontos, a governança exclusiva do sistema educacional da Igreja foi descrita recentemente pelo elder Ronald A. Rasband na posse do presidente C. Shane Reese. Eu vou citar as observações do elder Rasband naquela ocasião. No caso da Universidade Brigham Young, é importante reconhecer que a governança dessa instituição opera sob a orientação de um conselho de curadores único e distinto. O conselho de curadores da BYU é liderado pela primeira presidência, com o presidente Russell M. Nelson atuando como encarregado. E aí o elder Rasband continua dizendo, quanto ao
isso dá uma vantagem competitiva para a universidade. Quanto ao terceiro desafio de Burchell, a terceirização da contratação e revisão do corpo docente, eu sei que todos os candidatos ao corpo docente da BYU são entrevistados ou pelo reitor da universidade ou pelo vice-reitor acadêmico, bem como por uma autoridade geral. E eles devem ser aprovados pelo Conselho de Curadores. Eu gostaria de pedir que ele se levantasse agora aqui. Vocês não sabem como isso, na verdade, ou você tem o Justin ou o presidente Rees e que entrevistam cada candidato a ser professor na BYU. E inclui isso os candidatos que não são contratados. E, na verdade, esse é uma pressão muito grande sobre esses dois líderes. E, ao final de um ano, quantas entrevistas vocês fazem? 200 entrevistas. E essa responsabilidade não é delegada a nenhuma outra fonte. Que apoio extraordinário e que estrutura de governança extraordinária também. Eu estou muito, na verdade, eu estou muito ansioso para mostrar a citação do Elder Cook. A liberdade religiosa e a governança alinhada devem, em última análise, ser apoiadas por uma mordomia pessoal e institucional profundamente incorporada para que a expressão religiosa floresça. Isso não pode ser simplesmente uma indicação do reitor ou do vice-reitor. Precisa ser feita pelas organizações que têm essa mordomia, essas proteções para a expressão religiosa. Ao discursar no Pembroke College da Universidade de Oxford, o elder Quentin L. Cook pediu aos fiéis que vejam suas liberdades religiosas conquistadas a duras penas como uma mordomia espiritual. Em última análise, para que a identidade religiosa encontre sua plena expressão, ela deve viver no coração e na mente de pessoas que veem sua religião como uma mordomia sagrada. O elder Cook declarou: não há melhor demonstração dos grandes benefícios associados à liberdade religiosa do que os membros devotados de várias religiões que se sentem responsáveis perante Deus por modelar princípios de integridade, moralidade, serviço e amor. Fim da citação. Como o elder Cook descreveu, seremos responsabilizados perante Deus pelas liberdades religiosas que recebemos. E, no caso do sistema educacional da Igreja, pela governança alinhada que nos foi fornecida. O mais recente ganhador da medalha Canterbury da Becket Law é o honorável Michael McConnell, ex-juiz de circuito do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos e professor da Escola de Direito de Stanford. E lembrando que o uso da nossa liberdade supera as nossas proteções legais, McConnell citou a narrativa filosófica de Friedrich Nietzsche, Das Spake Zarathustra. Em seu antagonista religioso, viaja pelo campo proclamando: Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Mas ele faz uma pausa quando encontra um eremita solitário, isolado na floresta, murmurando seu louvor a Deus. Zaratustra decide deixá-lo sozinho, tendo pena de suas orações ingênuas, mas isoladas. McConnell observa: e, da mesma forma, o mundo pós-moderno está disposto a deixar o crente em paz, pelo menos enquanto ele permanecer na floresta. Com base na advertência de McConnell, eu gostaria de sugerir 3 características que devem definir nossas liberdades religiosas e a nossa mordomia. Primeiro, ao contrário do eremita de Nietzsche na floresta, a nossa expressão religiosa não deve permanecer escondida na floresta. Nesse sentido, podemos ajustar de forma inteligente o apelo ao isolamento no livro
The Benedictine Option, a opção beneditina, do comentarista Rod Dreher. Eu acredito que a administração da liberdade religiosa exige que não nos retiremos para enclaves de proteção como o de São Bento de Núrcia. Em segundo lugar, ao sairmos da floresta, da obscuridade, a nossa administração religiosa exige não só convicção, mas clareza. Pedro não nos pediu para murmurar, mas para estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A terceira mordomia, a administração da nossa liberdade religiosa, deve ir além das nossas declarações de fé e, em última análise, abençoar outras pessoas. Como o apóstolo Paulo ensinou, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tenha caridade, sou como o metal que soa ou como o símbolo que tine. Bem, eu gostaria de falar sobre o sistema educacional da igreja por um minuto. Nós temos liberdades religiosas muito grandes no sistema educacional e elas são bem protegidas pela Constituição dos Estados Unidos, por precedentes judiciais e por equipes jurídicas competentes na igreja e na BYU e em outros locais neste país. Da mesma forma, nós nos beneficiamos da governança clara e alinhada fornecida pela Junta de Educação da Igreja. Mas para que a BYU e todo o sistema educacional da Igreja se torne a universidade da profecia centrada em Cristo e dirigida profeticamente, conforme o reitor Rees ensinou, nosso povo deve sentir uma mordomia pessoal e institucional para com Deus. Essa mordomia inclui responsabilidade cívica, intelectual e ministerial. A respeito da administração cívica, sair da floresta exige que as universidades religiosas se envolvam com nossa sociedade mais ampla. Isso pode ser feito sem comprometer a nossa identidade ou as nossas crenças fundamentais. O presidente Oaks descreveu isso em seu discurso na Universidade da Virgínia, afirmando: sempre tivemos de trabalhar em conflitos políticos sérios, mas hoje muitos abordam essa tarefa como se o seu resultado preferido devesse prevalecer inteiramente sobre todos os outros. Mesmo em nossa sociedade pluralista, precisamos trabalhar por uma maneira melhor, uma maneira de resolver as diferenças sem comprometer os valores fundamentais. Uma das maneiras pelas quais tentamos nos engajar civicamente é demonstrar como diversas instituições religiosas podem trabalhar juntas e servir ao próximo ao mesmo tempo. Isso está acontecendo por meio do Conselho Americano de Educação. Em uma recente reunião no National Press Club, o presidente do Conselho Americano de Educação, Ted Mitchell, ex-subsecretário de Educação, declarou que as universidades religiosas têm lições a ensinar ao restante do ensino superior nas áreas de pertencimento, missão e propósito e retenção dos alunos. Ele citou isso especificamente. Nesse esforço, eu servi juntamente com Shirley Hoekstra, presidente do Conselho para Faculdades Cristãs e Universidades Cristãs, que estava chefiando isso. Esse esforço reuniu presidentes de universidades religiosas de escolas católicas, judaicas de Santos dos Últimos Dias, batistas e outras muitas escolas religiosas. A Shirley e eu também pudemos ser coautores de vários artigos sobre os benefícios que as escolas religiosas trazem para a vida acadêmica e para a sociedade em geral. Esses esforços não foram fáceis ou sem a resistência de outros. Como o elder D. Todd Christofferson explicou, existem esforços conjuntos para envergonhar e intimidar os fiéis que têm valores morais tradicionais e para suprimir pontos de vista e práticas religiosas. Há vários anos, eu falei em um painel com um editor de uma publicação de ensino superior de destaque nacional. Ele parecia repreender repetidamente as universidades baseadas na fé como
inclusive as universidades, como ultrapassadas e ingênuas. Depois do painel, eu sugeri que ele precisava de um contexto mais amplo para entender o que estava acontecendo nas escolas religiosas. E marcamos, por fim, uma reunião com todo o seu conselho editorial em Washington, D.C. Eu compartilhei o calendário de o programa de 3 cursos da BYU Idaho e o currículo de certificação da BYU Pathway Mundial. Em muitas outras inovações que estavam acontecendo no sistema de educação da igreja. Depois de 1 hora de discussão, esse editor finalmente cedeu e reconheceu o impacto dessas inovações. Mas a observação final dele foi que esses desenvolvimentos não tinham nada a ver com a nossa missão religiosa, mas sim com uma governança alinhada e pessoas talentosas. Eu respondi que o motivo pelo qual o nosso corpo docente apoiava a governança da igreja e pelo qual pessoas talentosas vinham para nossas escolas era a nossa missão religiosa. Isso aconteceu por causa da nossa missão. E eu citei para ele de uma pessoa que trabalhava na BYU Pathway, Matt, nós vamos, na verdade, equiparar o seu salário, todos os 7 dígitos do seu salário. Quando não houve cobertura depois dessa reunião inicial, mas eventualmente essa publicação e outras semelhantes começaram a influenciar o Conselho Americano de Educação. E ao sair da obscuridade, não é acompanhado de recepções reconfortantes. Precisamos estar preparados para enfrentar públicos céticos com persistência, confiança e rigor, além de graça e humildade, para que a nossa voz seja ouvida. E eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a administração intelectual. Na nossa reunião pública no Conselho Americano de Educação, o reverendo John Jenkins, ex-reitor da Notre Dame, falou com o presidente Worden e ele incentivou as universidades religiosas a considerarem sua administração intelectual e acadêmica. E o presidente Worden está aqui com o reverendo e ele disse: acho que é muito importante que as instituições que têm uma missão religiosa se reúnam e falem sobre o que essa dimensão da visão baseada na fé acrescenta ao empreendimento educacional. Ele indicou a pesquisa da Notre Dame sobre o alívio da pobreza e os dados das caridades católicas que poucas outras instituições puderam acessar, muito menos interpretar adequadamente. O rabino Dr. Ari Berman, presidente da Yeshiva University, explicou como a compreensão das comunidades judaicas eleva o trabalho social de uma forma que tem sido difícil de reproduzir em estudos puramente seculares. E a nossa amiga, a reitora Linda Livingston, da Universidade de Baylor, declarou: queremos que o nosso corpo docente nos fale sobre como sua fé anima ou pode animar a sua pesquisa e o seu ensino. Bem, mais recentemente, em um ensaio notável sobre como sua fé se conectou à pesquisa acadêmica, Shima Baradaran Bauman compartilhou, eu não sei, ela explicou por que ela escolheu vir para a Faculdade de Direito da BYU. Após 12 anos de carreira, eu percebi que me faltavam algumas das melhores técnicas para combater o encarceramento em massa. A minha cartilha acadêmica, como a de muitos de meus colegas, incluía dados políticos e empíricos, estruturas teóricas, interpretação constitucional, soluções estruturais e mudanças na legislação. Mas eu percebi que estava faltando algo vital: os valores informados por minhas crenças religiosas. Eu comecei a perceber que esses valores eram aplicáveis à minha carreira acadêmica. E entre as perguntas que eu estava fazendo, eu deixei um cargo de reitor associada na Faculdade de Direito da Universidade de Utah para lecionar na BYU, porque eu poderia participar de estudos centrados na religião, de modos que eu não poderia fazer em nenhuma outra localidade.
E, por último, eu gostaria de falar brevemente sobre a nossa mordomia de administração. Além da nossa administração cívica e intelectual, a liberdade religiosa também vem acompanhada da responsabilidade de ministrar aos outros. É claro que o próprio lema da Universidade Brigham Young reflete esse encargo ministerial. Existe uma placa ali na entrada do campus que diz: entre para aprender, saia para servir. O maior impacto da BYU sempre virá por meio da vida de seus formandos. Com mais de 400 mil pessoas, a Associação de Ex-Alunos da BYU está fazendo a diferença no mundo inteiro. Os ex-alunos da BYU são quase 4 vezes mais propensos a se voluntariar do que a média dos americanos. Eles têm quase o dobro da probabilidade de fazer doações para uma instituição de caridade. Os ex-alunos da BYU atuam nos mais altos níveis em educação, saúde, judiciário e no serviço público. A nossa mordomia ministerial no sistema educacional da igreja também inclui aqueles que nunca pensaram que uma educação, principalmente uma educação na igreja, fosse possível. Hoje, a BYU Pathway Mundial atende a mais de 75 mil alunos em quase 200 países da igreja. Amanhã, a minha esposa e eu vamos partir para visitar os alunos da BYU Pathway na África, onde em breve haverá mais alunos cadastrados do que em nosso campus de Provo, em Joanesburgo e em Lagos, Nigéria. Quando eu descrevi o BYU Pathway para o conselho editorial mencionado anteriormente, eles consideraram o programa novo e inovador. Eventualmente, vai haver mais alunos matriculados não só no Pathway, mas na África, só na África, do que no campus de Provo. Quando eu descrevi o BYU Pathway para o conselho editorial, eles visualizaram o programa como novo e inovador. E o que foi mais difícil de entender foi que a nossa missão religiosa, especificamente o nosso chamado pastoral de dever, foi a fonte dessas inovações, em primeiro lugar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias criou o BYU Pathway porque nós acreditamos que temos a responsabilidade de cuidar dos outros, que é celestial, direcionada pelo céu. Para concluir, a nossa crescente liberdade religiosa e governança alinhada e sua estrutura na Igreja de Jesus Cristo em suas escolas da Igreja fornecem proteções essenciais para a universidade religiosa moderna. E, no entanto, embora sejam necessárias, não são condições suficientes para a expressão religiosa autêntica. O corpo docente e a liderança do sistema educacional da Igreja têm uma responsabilidade para com Deus pelas oportunidades que nos foram dadas. Para fazer isso, nós precisamos ter a coragem de sair da obscuridade e do isolamento, falar com clareza e convicção e, ao mesmo tempo, encontrar maneiras de abençoar os necessitados. Como o apóstolo Paulo declarou, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, mas de amor, fortaleza e de moderação. Irmãos e irmãs, eu sou grato por servir no sistema educacional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou grato pelas liberdades que gozamos para proteger a universidade, nosso direito de ensinar e dirigir a universidade da maneira que os profetas videntes e reveladores têm nos orientado, mas também estou comprometido a certificar-me de que a nossa mordomia dessa universidade em Provo e de todas as escolas da igreja manifestem as mordomias cívicas, administrativas e outras de acordo com a nossa responsabilidade para com Deus. Eu sei que estas instituições da igreja são um investimento significativo para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E sei que o Senhor está usando-as para preparar a igreja para o retorno do Salvador. E eu fico maravilhado que Ele dirija isto e estas universidades. E digo isto em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, we come before Thee nós oramos a Ti com gratidão em nosso coração pela oportunidade de nos reunirmos como comunidade de profissionais, estudantes legais e amigos unidos com o desejo de seguir, usar nossa fé com integridade, serviço e agradecemos pelas mensagens compartilhadas aqui hoje. Por favor, nos abençoe para que o Espírito possa nos orientar ao sairmos daqui e continuar então nos orientando em nossa vida profissional. Por favor, nos ajude para que sejamos instrumentos em Suas mãos, para que possamos continuar a servir com compaixão, humildade e comprometimento com o J. Reuben Clark Law Society. Oferecemos esta oração com amor e fé, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.